Às vezes é só orar no final. Não é verdade? E, queridos, vamos lá, vamos começar um pouquinho, então, falando sobre isso. Deixa eu trazer aqui Vou utilizar agora esse momento para falar um pouco, colocar algumas questões aqui, e depois vai ter um espaçozinho para a gente discutir algumas questões. Eu tenho algumas perguntas que eu lanço ali para a gente movimentar aqui a nossa mente e o nosso coração, tá? Então, eu vou trazer uma introdução ao tema. Olha, eu vou dar, na verdade, eu vou mandar para você, eu estou produzindo todos os slides, vou fazer a produção toda, vai dar muitos slides. Deve dar aí, talvez aí algo em torno de uns 300 e poucos slides o curso todo, tá? Então, vai ter bastante material para vocês aí. Então, à medida em que a gente for trabalhando a aula, eu vou falar com o professor Wellington, se tiver um grupo, eu vou e lanço lá. Aí deixo lá para vocês. Gente, estamos vivendo um tempo em que o dialogar, troca de ideias através de palavras, vem perdendo seu espaço. Tudo deve ser muito rápido, tudo tem de ser agora, ou mesmo para ontem. Esse negócio só não funciona na hora que a gente chega num lugar em que você não pode fazer mais nada absolutamente. Fora isso, a gente está vivendo um período pós-pandemia, né? E esse período da pandemia, ele trouxe uma diferença, uma mudança muito grande de paradigmas civilizatórios, vamos dizer assim. O trabalho home office, eu estou dando aula agora aqui, essa aula está sendo gravada, hoje não tem uma turma, mas, por exemplo, terça e quinta à noite, eu dou aula para o Betel de João Pessoa. Eu tenho um aluno que é da Guiana Francesa, eu tenho um aluno que é de Portugal, eu tenho um aluno pastor que é do Senegal, eu tenho um casal que está no Canadá, eu tenho gente que está em Niterói, outros que estão em São Gonçalo, de São Pedro da Aldeia. A gente está vivendo uma realidade diferente. Hoje em dia já tem atendimento médico online, já tem atendimento psicológico, terapia, sessão de terapia online. E também, gente, não apenas por conta da pandemia, mas por conta das demandas da vida, também hoje em dia tem feito aconselhamentos online. Embora, nesse sentido, a tecnologia nos ajuda muito, mas ela também cria uma facilidade perniciosa, perigosa. A gente tem visto isso nas nossas igrejas. Quando a sua igreja transmite culto, e as pessoas dizem assim, e você hoje vê que nem todo mundo da sua igreja vai em todos os cultos. Não sei se é só lá na minha, mas se na sua também acontece isso. Às vezes vai um grupo de pessoas num domingo, outro grupo no outro domingo, outro grupo no outro domingo, misturado com... E às vezes tem que pregar assim, expositivamente num livro, né? Vou pregando um texto depois do outro. Peguei lá, Salmo 120, 121, 122, 123, a outra. Então, eu adorei o Salmo 120 e o 121, não vi nesse dia. O outro diz, eu adorei o 121 e o 120, não estava aqui nesse dia. E aí tem o grupo do Salmo 120, o do 121 e o do 122. Isso é uma realidade hoje. Eu converso com muitos pastores, né? Ou na ceia, o pessoal fazendo a ceia virtual, né? Não, eu estou de casa, mas está tudo bem. Mas na praia ele vai presencial. Encontrei um casalzinho um dia desse lá na praia, Itacoatiara, um sábado de manhã, a menininha veio correndo, pastor, pastor! Aí eu dei um abraço, oi Bia, que saudade de você. Quanto tempo não te vejo? Renan e Priscila, o casal. E aí, eu falei, quanto tempo não te vejo? Meu pai, pastor, meu pai e minha mãe. Eu passo para a igreja todo domingo. Ela já chegou dedurando.
Eles que não vão. Aí daqui a pouco chega ele com aquela cara assim, fala aí, pastor, eu dentro d'água já brincando com ela ali, estava com meu neto. Falei, fala, Renan, beleza, beleza. Chegando numa prainha, ele é. E eu não estava nem afim de dar sermão em ninguém mesmo, não. Falei, pô, estou na minha praia aqui com meu neto. Ele não foi, quem perdeu foi ele. Aí ele, pô, pastor, tô no furo, né? Falei, que furo, irmão, esquece isso. Não é agora que a gente vai falar disso. Não, pastor. Mas olha, pastor, o negócio é o seguinte: eu não estou indo lá, mas eu assisto os cultos todo domingo pela internet. Estou assistindo direto. Aí eu falei, é mesmo, Renan? Ele falou, é. Eu falei, ah, tá. Mas não é a mesma coisa. Não, mas é muito bom. Eu falei, tá. Você está fazendo o que aqui hoje? Não, a gente acordou, estava fazendo um sol, era um sábado assim, que abriu um sol bonito, diazinho, com um calor, sem ser aquela coisa exagerada. Aí eu falei assim, vamos para a praia? Falei com Priscila, aí Priscila falou, ah, vamos. Eu falei, mas por que você não acendeu a luz da sala, não botou a imagem de praia na sua televisão? De praia sentado na sala, uma barraca, deu um brinquedinho para mim. É a mesma coisa. Ele assim, né, pastor, não é a mesma coisa, não, né? Falei, Renan, pô, para, né? Aí ele riu. Domingo seguinte ele estava na igreja, mas também durou 1 ou 2 domingos só. E depois voltou aquela coisa. A gente está vivendo um tempo assim. O avanço tecnológico, então, essa questão do para ontem, isso tem se agravado na vida da gente. No processo educacional, por exemplo, as salas de aula, tão importantes para a construção do conhecimento através do diálogo, agora são, em grande parte, virtuais. Isso aqui é uma raridade nos dias de hoje. Muito embora a gente ainda tenha como mitigar um pouco o problema da educação à distância, que é um modelo que é inevitável, isso não vai voltar mais, vai crescer cada vez mais, porque nos dá a possibilidade de estarmos aqui com irmãos que estão no Canadá, o outro em Senegal, o outro em Portugal, em fusos horários diferentes, um que diz assim, pastor, tem que acordar de madrugada para assistir a aula. Ou o outro diz assim, eu tenho que acordar, eu tenho que dormir 3 horas da manhã, porque são não sei quantas horas de fuso horário, a gente começa a aula às 7h30, vai até 10h30, 7h30, e vai até 10h30 da noite, e diz assim, aqui, que horas é? Aqui é 3 horas da manhã, a aula aqui começa 1h da manhã, 00:30, sei lá. Falei, caramba, aonde ele está lá no Senegal. Então, essas coisas, elas ajudam, né? Mas, por outro lado, quando a gente tem o recurso, sobretudo, de fazer a aula, ainda que virtual, ao vivo. Porque você conversa com o aluno. Eu falo com o pessoal brincando o seguinte, a gente perde, mas não perde tudo. A maior dificuldade aqui é que se a gente marcar para tomar um café virtual, cada um vai ter que fazer o seu. Né? A gente vai tomar você aí, aqui. Aqui não, se a gente, no intervalo, a gente vai ali, a gente vai conversar, essa coisa da gente ter as percepções. Eu me lembro que eu... Os que estão próximos. Muito boa essa colocação, porque isso é verdade. Né? E na prática do dia a dia, a gente faz isso. Minha casa tem 2 pavimentos, os quartos ficam em cima, sala, cozinha, meu escritório, banheirinho e tal, varanda, na parte de baixo. Algumas vezes minha esposa já está lá em cima no quarto, eu estou querendo falar alguma coisa com ela. Antigamente não tinha recurso, eu subiria a escada, né, ou falaria mais alto, alguma coisa. Agora não, eu pego o WhatsApp, ela está aqui, na live daqui. Seria subir a escada, a gente faz isso, né? Dentro de casa a gente está fazendo isso. Agora, quando a gente tem a educação à distância no modelo gravado, então a perda é maior ainda, porque você só está assistindo a aula que já foi gravada com alguém que não está nem interagindo com você. O objetivo ali é te dar tão somente o conhecimento técnico de determinada coisa, seja ela teologia,
Mas e o tete-a-tete daquela pergunta fora de hora, daquela colocação que, na maioria das vezes, é o que nos enobrece mais ainda, né? Eu sempre fui um apaixonado pela sala de aula, enquanto professor, enquanto aluno e enquanto professor de teologia, porque uma das coisas que eu entendo que foi mais importante na minha formação não foi só e nem principalmente, talvez, o conteúdo teológico, porque você não esgota o conteúdo teológico num curso de teologia. Um curso de teologia, ele vai despertar em você o desejo pela teologia e vai te dar as ferramentas para você procurar, crescer, desenvolver. Porque a gente termina um curso de teologia e sabe tudo de teologia, não. A gente vive a vida toda buscando conhecimento, né? Mas a interação com os professores, com as pessoas, isso é fundamental. O que é minimizado quando as aulas virtuais, então, ainda acontecem ao vivo, ao invés de somente vídeos pré-gravados. Aconselhamento, psicoterapia também têm sido oferecidos virtualmente, o que se torna grande bênção quando utilizado para diminuir as distâncias e facilitar os atendimentos sem tantos deslocamentos. Porém, extremamente pernicioso e prejudicial quando se pensa em acessar o Dr. Google apenas, por exemplo, né, clicando no sintoma que sente. Já viu isso? E recebendo todas as informações e orientações para seu problema. Eu não sei aqui, quem aqui já acessou o Google para saber de uma dorzinha que estava sentindo? Sim. Sérgio também? Quem mais? Coisa boa, que geralmente é catastrófico, né? Terminal, você tem uma semana de vida, e, meu Deus, era só uma dorzinha aqui atrás da coxa. Para você deu certo? Eu estava com problema intestinal e não conseguia descobrir o que era. E eu comecei a pesquisar, já estava até pensando em besteira. Aí estava falando que era um determinado remédio com uma substância, né? O uso contínuo poderia provocar uma inflamação do intestino. Eu parei de tomar o remédio e tive mais. Olha só. E deu certo. E você não foi. Realmente. Ah, foi. E a maioria geralmente não vai, né? Doutor Google já dá nota dali mesmo. Verdade. Já digito lá o doutor do lado. Oh, meu Deus do céu. O que é esse BIRADS aqui? Né? Mamografia BIRADS. E você já... Então, minha gente, é isso aí. Esse é o tempo que a gente vive, né? Tudo isso evidencia que não se tem mais tempo para se estar com gente. De alguma maneira, né? Isso está ficando cada vez mais... Olha, e outra coisa, gente. Nossa turma aqui é uma turma de gente que já está com décadas, né? Nós já temos décadas. Então, assim, para a gente está concordando com isso aqui, mas a gente não vive isso aqui plenamente, porque a gente ainda é das antigas. A gente ainda tem o tete-a-tete, né? A gente ainda... a gente não sei aqui, eu não sei, talvez alguém aqui trabalhe com tecnologia, é aquela pessoa assim que já toma café assim, pelo aplicativo, no negócio. Eu não, eu ainda vou ali no coadorzinho, no negócio, né? A maioria de nós aqui, talvez o mais moço aqui, não sei, não vou nem perguntar, o mais moço aqui é o Márcio, ele tem a cara de pau de dizer assim, eu sou o mais novo daqui, o bebê. Esse cabelo branco dele ali, tá? Então, a gente aqui é uma outra realidade. Mas, olha, as gerações mais novas, praticamente, para grande parte, quem trabalha com tecnologia de informação, então, sabe que a virtualização da vida é muito maior, né? Pessoas, contudo, né, são mais lentas. A relação com gente é mais lenta. Elas raciocinam, elaboram pensamentos e representações, expressam-se através de linguagem
que é simbólica. O ser humano precisa de relacionamentos. Mesmo diante de todas as pressões, por agilidade em todas as coisas, é somente através dos relacionamentos que se pode pensar no alívio das tensões que o cotidiano impõe e a busca das soluções das dificuldades pessoais. O conselheiro, aqui é uma introdução sobre o tema para a gente. O conselheiro é alguém que tem disposição de ouvir, em um tempo em que todos correm e querem resultados imediatos, que almejam muito mais o se expressar e falar do que realmente dialogar e conhecer o outro. Eu gosto de começar a aula conhecendo o outro. É importante. Eu não vou lembrar o nome de todo mundo na primeira aula, mas é possível que até o final do curso eu já saiba o nome de todo mundo gravado. E quando a gente se encontrar na rua, mesmo que a gente não se veja mais em um curso de teologia, daqui a 3 anos eu vou chamar você pelo nome. Geralmente é assim que acontece comigo. E as pessoas dizem, poxa, Luiz, você lembrou do meu nome? Eu gosto de fazer assim. Até hoje, graças a Deus, minha igreja não é uma igreja muito grande, eu consigo gravar o nome de umas 200 pessoas e conhecer relativamente bem a vida de todas elas, chamando pelo nome em cada culto, brincando, zoando, fazendo piada como eu fiz com o Márcio, chamando uns de coroa, outros de novinhos, etc., chamando pelo nome. Mas a gente vai, para a gente fazer isso, a gente precisa desenvolver essa capacidade de lidar com gente, de não buscar resultado tão imediato assim. A gente precisa disso, de pessoas que estão envolvidas com isso, né? Que almejam muito mais o se expressar e falar do que realmente dialogar. Nós somos chamados para cuidar da alma uns dos outros. Isso é ser conselheiro. Isso é fazer aconselhamento. Se você confia em Jesus, e esse é um ponto para a gente pensar sobre a questão de aconselhar, com todas as adversidades que a gente viu aqui, né? Eu não sei falar as palavras certas na hora certa. Não pense você que a gente que está na lida pastoral todos os dias, há 20 anos, como pastor, ouvindo e tal, tem muitas situações no gabinete que, quando eu entro ali, a pessoa começa a falar e eu estou na minha cabeça falando assim, Senhor, me ajuda. E me dá a coisa certa para falar para essa pessoa, porque às vezes são coisas tão cabulosas que você não esperava, às vezes de famílias e de pessoas que você não tinha, você dizia assim, não, aquilo ali é tudo certinho, arrumadinho, e você descobre que é a coisa mais bizarra que existe na face da terra, e você diz, Jesus me ajuda, socorro, socorro Deus, aquela música, né? E você diz, Senhor, eu preciso ter uma palavra sábia, eu preciso ter uma colocação, e às vezes, sabe, você ouvindo, de repente, no meio daquele discurso todo, tem um negócio que Deus fala assim, ó, é aí, vai por aí. E ali você toma um aspecto daquela fala e você consegue desenvolver. Por isso que quando às vezes a gente também se interpõe muito rápido, a gente tem um prejuízo. A gente perde a possibilidade de entender exatamente em que aspecto a gente deveria fazer uma intervenção. Então, se você confia em Jesus e não em si mesmo, e se sente fraco e desqualificado, então você está qualificado. Você mesmo que foi chamado. Porque é isso. Se você bater no peito e ser assim, não, eu sou muito bem preparado para esse tipo de coisa, vai ser um fracasso. Porque não tem ninguém que seja muito bem preparado para lidar com os vetores do ser humano, né? Tudo isso que acontece na alma humana. Então, o primeiro aspecto é esse, muito importante. Então, somente aquele que aconselha, isso aqui antes da gente pensar, né? Deve desenvolver a capacidade de ouvir, de perceber o momento daquele que está sendo aconselhado e de...
Gente, isso aqui vai matar alguém do coração qualquer dia dele. Eu já avisei a eles. Precisa disso, gente? Não precisa dessa intensidade, né? E desse tempo todo na hora que a gente vai. Deixa eu ver se eu fecho aqui esse aspecto. Deixa eu só fechar aqui com vocês. Então, olha só. Então, somente quem aconselha deve desenvolver a capacidade de ouvir, de perceber o momento daquele que está sendo aconselhado, de ser empático com ele. Não deve se sentir superior, porque não é. Nenhum de nós é. Nenhum de nós é. Nem ficar distante do sentimento do outro também, que é uma outra coisa que a gente às vezes faz. A gente se defende do sentimento do outro. E aí a gente não alcança uma coisa importante no aconselhamento, sobretudo no tema que a gente vai falar, que é a empatia, que é o fato de você se identificar com o sentimento. Empatia é uma palavra do grego derivada de pathos. Pathos significa sentimento. Antipatia é o sentimento contrário. Simpatia é o sentimento positivo. Empatia é o fato de você sentir de alguma maneira, entrar em contato com o sentimento do outro. E quando a gente não tem, a gente cria essa distância, às vezes por medo. E aqui eu vou fazer umas perguntas que vão ser um pouco desafiadoras para a gente. Pode falar, Sérgio. Quando eu trabalhei lá com a coordenadora falava para a gente, não sei se era ser criança, que a gente cuidava, e a gente não deveria nem como. Uhum. Até onde é isso, né? Certamente porque o que ela estava querendo dizer é que você não tem condição nenhuma de mudar o quadro daquela pessoa, e se você se envolver muito fortemente, você tem o risco de tomar para si aquela dor que você, infelizmente, não vai poder. Você imagina, em alguma medida, se a gente se envolve ao ponto, que esse é o pensamento, né? Você se envolve ao ponto de você sentir a dor e aquela perda. Um médico que trata com a perda de diversas pessoas durante a sua vida, trabalhando ali num dia, numa semana ou num mês, e se ele sofre como aquela pessoa, como seus familiares, em cada pessoa daquela ele não vai suportar. Mas o ponto para nós, que a gente vai ver um pouco mais à frente, é que há na nossa perspectiva uma coisa diferente. Você acha que Jesus foi empático com Marta e Maria quando Lázaro morreu? Lembra do Evangelho de João, capítulo 11? Jesus chorou. O menor versículo da Bíblia. Chorou pressupõe ali que caíram umas lágrimas dos olhos de Jesus, ou que ele chorou, que ele teve uma dor de ver o seu amigo morto e de ver a condição humana daquela família, sabendo que talvez não devesse ser assim, que não era para ser daquela maneira. Então, ali é empatia, ele entra em contato com a dor daquelas pessoas, mas a gente vai perceber que, nesse caso, nós podemos entrar em contato porque nós temos algo diferente que o simples médico ou a outra pessoa não tem, e é o que a gente vai apresentar para essas pessoas. E a gente vai ver isso um pouco mais à frente. E aí, nesse sentido, mesmo a gente sofrendo a dor da perda, a gente tem uma convicção maior. Pensa você, eu estou há 20 anos como pastor. Aqui tem irmãos aqui que estão, talvez, no ministério mais tempo do que eu. Algumas décadas a mais. Quantos sepultamentos? Teve uma época que, assim, o pessoal falava assim, pô, você parece coveiro. Seu ministério é de cemitério, porque era 4 sepultamentos por semana. 4 sepultamentos numa semana, na semana seguinte teve 1, depois na outra semana teve 3, e às vezes sepultamento de gente da sua igreja, gente próxima de você, gente da sua família, que
você também tem que fazer, pedem para você fazer o sepultamento, gente de outra igreja, enfim. E você lida com aquilo ali. E a gente não lida profissionalmente com isso. A gente lida com o sentimento. Mas o que em nós é diferente, que faz com que a gente saia dali tendo chorado ou entristecido, mas não desesperado da vida como alguém que perdeu a vida de várias pessoas. Que a gente tem uma convicção, uma confiança e um entendimento diferente do que seja vida, do que seja morte e do que seja vida após a morte. E é isso que a gente vai estar falando aqui. Há um diferencial nisso daqui que nós realizamos enquanto cristãos para qualquer outro tipo de aconselhamento ou de suporte a pacientes em final de vida que qualquer outra pessoa vá fazer, que não seja cristã. Porque ninguém pode oferecer aquilo que a gente oferece. E ninguém vai poder ter a confiança, seu coração, que a gente tem. Mas a gente vê isso mais lá para frente, senão vocês não vão gostar de mim se eu não deixar vocês comerem a merenda, né? Vamos lá. Se não toca de novo e a gente não fez nada. Toca! Ó, quem me ensinou aqui a lista de presença ainda? Tá? Tá com o Henrique aqui. Prazer, minha irmã. Vamos um cafezinho também, né? Fala. 15 anos ele lembrar de mim. Você é pastor ou coveiro? Deixa eu colocar esse. Deixa eu colocar isso aqui.